Olá pessoal, vamos a uma correção do livro de língua portuguesa da página 88 e 89. Essa correção é referente à interpretação de texto do livro interpretação de texto da história do lobo e o cão. Vamos começar aqui com a questão número 1, né? A fábula se inicia com o encontro entre o cão e o lobo. Para relembrar algumas informações do texto, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre as seguintes questões. Quando eles se encontram, como está o lobo nesse momento? Então, se vocês relembrarem e relerem a história, vocês vão ver que o lobo estava acabadão e que o cão estava lá todo imponente, com seu pelo brilhante, todo bem nutridinho, bem gordinho, bem fofinho, né? Então, primeira pergunta, como é que estava então o lobo no momento? Ele está magro, faminto, não faz uma boa caça há tempos. Essa é a condição que o lobo se encontrava na hora que eles se encontraram, né? Como ele estava. E o cão? Como está o cão? O cão está bem nutrido, saudável e tem o pelo brilhante. Essas respostas estão no texto, tá? Quando a gente vai respondendo assim, você volta no texto, lê novamente e responde exatamente o que é pedido. Letra C. Qual é o primeiro pensamento do lobo ao ver o cão? Ele estava com tanta fome, e viu aquele cão todo gordinho, todo bem saudável, que ele pensou que o cão podia virar o jantar dele. Então, o primeiro pensamento pensa que o cão poderia ser um bom jantar, tá? Só que será que ele fica com essa ideia o tempo todo? Porque, na verdade, quem estava fraco era ele, né? Será que ele ia dar conta de caçar? Então, letra D. Por que o lobo muda de ideia? Porque está tão fraco que poderia ser ele mesmo o jantar do outro. Era mais fácil o próprio cão querer jantar o lobo, porque estava forte, do que ser o contrário, tá bom? Questão número 2. Você conhece a expressão lobo em pele de cordeiro? Então, nós temos muitos ditos populares, né? E um deles fala lobo em pele de cordeiro. Por quê? O lobo, geralmente nas histórias, ele representa aquela criatura que é astuta, que muitas vezes com características do mal, que quer tirar vantagem dos outros, ou que às vezes quer fazer realmente uma maldade. E em algumas histórias, o cordeiro geralmente é aquele bom, pacífico, manso, tranquilo. Então, lobo em pele de cordeiro significa que o lobo está se disfarçando de bonzinho, mas na verdade é só para tirar alguma vantagem, né? Então, letra A, o que a expressão significa? Então, letra A quer dizer o forte, no caso o lobo, se disfarça de bonzinho para tirar vantagem. Simples assim. Letra B, ele se convence de que o cão tem uma vida melhor? Sim ou não, explique, né? Você vai dizer sim ou não e vai explicar. Ele se convence sim, quando ele vê o pelo dele todo brilhante, né? Quando ele vê que o cão é bem nutrido, ele tem uma impressão que ele tem uma vida melhor. Mas, então, depois o que acontece, né? Sim, pois ele finge de bonzinho para conquistar a confiança do cão, né? A pergunta. Então, nessa expressão poderia ser usada para explicar o comportamento do lobo diante do cão, né? Por que ele parece então ser um lobo em pele de cordeiro? Porque ele primeiro finge de bonzinho para poder conquistar a confiança do cão, tá? Essa é a resposta da letra B. Número 4. A lição passada por uma fábula também é chamada de moral. Qual é a moral presente nessa fábula? Então, quando a gente vai lendo a história no decorrer dela, quando o cão demonstra que
que o lobo vê que ele tem uma marca de coleira e que então ele tem um dono e que ele tem coisas para fazer em troca da comida, em troca do abrigo, e que na verdade ele fica preso, o lobo fica escandalizado. O lobo acha que é melhor ele ser livre, viver sozinho na floresta, até passar dificuldade, mas ele ser livre, do que ele estar preso, assim, sendo de alguém, tendo que dever alguma coisa para alguém. Então ele prefere a liberdade dele. Então a moral da história, do ponto de vista do lobo, é que é melhor ser livre, mesmo que tenha que passar por privações. Tá? Aqui está a correção então até a número 4. Agora eu vou fazer para vocês a correção da página 89, do número 5 ao 6. Tá bom? Muito bem, pessoal, vamos continuar então com a correção da página 89, tá bom? Na questão número 5 diz assim: releia a seguinte fala do lobo e responda ao que se pede. Não quero nem saber dessa sua vida de cão. Então nós colocamos a frase aqui: não quero nem saber da sua vida de cão. Aí a questão A diz assim: explique com suas palavras o que essa frase quer dizer, considerando que nós estamos falando do ponto de vista do lobo. Não quero saber da sua vida de cão. O que significa quando a gente fala que um ser, né, tem uma vida de cão? Podem ser várias coisas, né? Pode ser porque o cão é maltratado, é abandonado, não tem nada, tem uma vida difícil, né? Está passando fome. Ou está acorrentado, ou é judiado, pode ser muitas coisas negativas. No caso da história, a vida de cão era uma vida sem liberdade. E o que o lobo mais prezava era a questão da liberdade. O cão tinha casa, tinha uma família que cuidava dele, era bem nutrido, tinha alimento regular, tinha tudo do bom e do melhor, porém ele ficava preso, ele usava uma coleira e ele pertencia a uma família. Então ele não tinha liberdade. Então, vida de cão, do ponto de vista do lobo, é uma vida difícil sem liberdade. Tá bom? Questão B. Essa fala reforça ou rebate a moral da fábula. Justifique e explique o raciocínio do lobo. Então, tudo do ponto de vista do lobo. Então, nós diríamos que essa fala reforça a moral da fábula, do ponto de vista do lobo, porque mais vale a liberdade do que o conforto. A ideia do lobo era isso. Ele preferia não ter conforto, ele preferia passar as dificuldades dele na rua, na floresta, ter que ficar caçando para se alimentar, do que perder a liberdade dele. Alternativa C. É possível afirmar que o lobo está fazendo uma crítica? Comente. Sim, isso é verdade. Podemos afirmar. Observem que todas as vezes que nós tiver que responder uma questão com sim ou não, a gente responde o sim, a gente responde o não, mas a gente justifica a nossa explicação, tá bom? Então, sim. Por quê? Porque o lobo avalia as condições, ele pesa as vantagens e as desvantagens e apresenta a sua consideração. Lá no decorrer da história, ele observa tudo, a condição do cão com a família, ou a condição dele andando na rua sem alimento, que ele estava pele e osso, e o cão estava lá com o pelo dele bem brilhante, bem forte, bem nutrido. Ele observou tudo, mas ele observou que ele tinha liberdade, ele podia fazer o que ele quisesse, e o cão não. O cão, ele tinha uma família que ele tinha que voltar, ele tinha uma corrente que ele usava, uma coleira, então ele não tinha liberdade. Quando ele pesou tudo, a consideração dele é que a liberdade dele valia mais. Questão 6. O lobo e o cão agem como seres humanos. Escolha no quadro os adjetivos que melhor caracterizam cada um deles. Uma definição, né, para a fábula é a questão da personificação dos animais, né, da história. Eles agem como se fossem pessoas. Sendo assim, nós temos então aqui características, né, os adjetivos que qualificam os dois. Então aqui nós temos como esperto, vaidoso, ingênuo, observador e livre. O lobo é esperto, vaidoso, ingênuo, observador e livre. Ele é
esperto, ele era observador e ele era livre. Então, o lobo é esperto, observador e livre. E o cão? O cão gostava muito de declarar todas as coisas que ele tinha, mostrar o pelo dele lindo e brilhante. E isso é um traço de vaidade. Então, o cão é vaidoso. E ingênuo. Porque quando ele imaginou de levar o lobo para a família lá, para ele ser alimentado, ser tratado, ser cuidado como ele agiu com ingenuidade. Porque o lobo é astuto, o lobo é esperto, o lobo não iria conseguir ficar lá na família daquela maneira como ele fica, tá? Porque o lobo é um ser livre, é um ser selvagem, e o cão é um ser que está domesticado, entende? Então é isso, pessoal, aqui estão todas as questões da página 89. Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar bem e entendido. Faço a correção de vocês agora.